Olá, turma. Seja bem-vindo à nossa aula de português de hoje. Hoje é a nossa primeira aula, né, referente aqui ao quarto bimestre. Então, continuamos desse modo remoto até segunda ordem ainda, né? Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês a orientação, né? Nós vamos começar a estudar a classe dos verbos. Então, como conteúdo, nós vamos fazer uma análise linguística, né? Eu vou apresentar para vocês vai ser a nossa primeira aula envolvendo aqui a classe dos verbos, ok? Então, de antemodo, o que é um verbo, né? Um verbo é aquela palavrinha que vai indicar uma ação. A oração ela é estruturada através de um verbo. Então, o verbo ele vai indicar a ação do sujeito, né? O estado daquele sujeito, ou um fenômeno da natureza. Então, a ideia dessa aula de hoje é que eu possa conceituar para vocês nossa primeira aula com essa classe gramatical. E vamos trabalhar no livro a partir da página 147, ok? Então, a reflexão sobre o uso da língua está lá na página 147, e aí eu vou apresentar por aqui, certo? Então, procedimento, vocês assistirão essa aula, vão ler a seção reflexão e uso da língua, que está lá na página 147 até a página 149, onde eu vou invocar algumas questões, e a atividade, as questões 1, 2 e 3, lá da página 148, concluindo na 149, certo? Então, vamos lá. Vamos conceituar aqui. Nessa aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho, né, sobre essa classe verbal, os verbos, a sua definição e o tempo, né, a flexão de tempo. Então, a flexão de modo, nós falaremos na aula seguinte, ok? Então, vamos lá. Deixa eu colocar um pouco aqui acima. Bom, verbo. O que é um verbo? O verbo é a classe de palavras que vai emitir, né, vai indicar uma ação, como eu falei anteriormente, um estado ou a mudança de estado de um sujeito ou fenômeno da natureza, certo? Então, eu coloquei aqui 3 exemplos para ilustrar essas 3 categorias verbal, né? Um verbo de ação, um verbo de estado, chamado também de verbo de ligação, e um verbo de fenômeno da natureza. Então, observem aqui comigo essa seguinte frase. O carro passou a ponte. Quem é a ação aqui? A palavra que indica a ação do sujeito, no caso do carro. A palavra passou, que eu marquei ela aqui. Então, passou é uma palavra que está sendo flexionada para indicar a ação do sujeito da frase, né? Então, passou indica uma ação que já aconteceu, né? Então, o tempo é passado. E aqui, em relação ao modo, né, que a gente vai falar mais à frente, o modo seria aqui o modo indicativo. Estou falando aqui uma certeza. O carro passou a ponte. Carla, segunda frase. Carla, deixa eu colocar assim em frente, né? Ação. Então, esse aqui é um verbo de ação. No caso, na segunda frase, ó, Carla estava muito feliz na festa. Então, quem é o verbo aqui? Ó? Estava. Aqui é um verbo, indica, né, um estado ou mudança de estado. No caso, esse verbo, ele é chamado também de verbo de ligação. Ele vai ligar o sujeito ao seu predicativo do sujeito, ou seja, a característica, né? Carla, muito feliz na festa. Então, a palavra estava aqui, o verbo, está sendo usado para indicar a ação de Carla. Eu percebo que também essa palavra é um verbo, porque é possível eu conjugá-lo, né? Eu estou, ela estava. Então, a gente observa que há uma conjugação, certo? Novamente aqui, o tempo, eu coloquei essa ação, esse verbo, né? Algo que já ocorreu, certo? Então, deixa eu colocar aqui. Esse verbo está indicando um estado, chamado também de verbo de ligação, né? Na terceira frase aqui, como vocês podem observar, ó, ontem trovejou muito. Então, a palavra trovejou é um verbo, né? E ele vai indicar aqui um fenômeno da natureza. Então,
Verbos e fenômeno natural, como trovejou, relampejou, né? Então, são verbos chamados de fenômeno da natureza. Então, são também considerados para exprimir essa indicação, certo? Trovejou, relampejou, choveu, ventou. Então, são palavras que têm um sentido verbal, ok? Continuando aqui, os verbos, eles sofrem flexão. Então, a partir da nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar algumas flexões. E o que é flexão verbal, pessoal? A flexão é a mesma coisa que adaptação, certo? Flexionar é adaptar-se, ajustar-se em relação ao sujeito, né? Então, existem palavras na língua portuguesa que elas sofrem essas adaptações de acordo com o sujeito, em função do sujeito. Então, se aquela ação o sujeito praticou no passado, então o verbo ele vai se adaptar, se flexionar ao tempo passado, né? Com as suas determinações, com as suas terminações, com as suas desinências, certo? Se a ação do sujeito ela ocorre no futuro, ocorrerá no futuro, então o verbo também irá se adaptar à sua flexão para indicar que aquela ação ainda vai acontecer. Assim como plural e singular, né, quando a gente fala de flexão de número, de pessoa, né, primeira, segunda, terceira pessoa, quem praticou determinada ação, certo? Então, o verbo ele vai sofrer flexão de tempo, o tempo pretérito, mesma coisa que passado, né, a ação que já aconteceu, presente, a ação que acontece, né, está acontecendo no momento, e futuro, aquelas ações que irá acontecer. Ele pode sofrer também flexão de pessoa, a gente fala lá de primeira, segunda e terceira pessoa, né? Isso no singular e plural, eu, ele, ela, né? E tu, e também as pessoas no plural, né? Nós, vós e eles. O número, a flexão de número, a gente refere-se a singular e a plural. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, a flexão de modo. O modo como aquelas ações acontecem, né? Se é um modo indicativo, que é o modo da certeza, né? Aquelas ações que são afirmativas. O modo subjuntivo, que é o modo da dúvida, da incerteza. E o modo imperativo, que é a ordem ou o pedido ou ordem, certo? Então, nós vamos conhecer na aula de hoje, só em relação à flexão, nós vamos falar um pouquinho sobre a flexão de tempo, certo? E na próxima aula, a gente trabalha lá com pessoa, número e modo, certo? Então, vamos conceituar o que é um verbo, indicar, conseguir identificar o verbo, né? E identificar qual o tempo que ocorre aquela determinada ação, certo? Então, essa é a ideia para a aula de hoje. E a flexão de pessoa, número e modo, nós trabalharemos na próxima aula, ok? Coloquei algumas frases aqui abaixo, pessoal, e aí nós iremos agora, junto, fazer aqui, encontrar os verbos, né, as palavras que emitem aqui a ação, o estado, o fenômeno da natureza, e verificar qual é o tempo, certo? Coloca aqui à frente. Então, a primeira frase aqui com a gente, ó. A menina olha com carinho o pai. Então, quem é a ação aqui? Ó? Olha. Então, a palavra olha é o verbo. E qual é o tempo? Presente, pretérito ou futuro? Então, a gente percebe aqui que a menina olha. Então, a ação está acontecendo no momento. Então, vou colocar assim, presente. Ok? Segunda frase. O grande jogo foi incrível. Então, quem é a ação aqui? Quem é a palavra que indica ação ou estado? É o verbo foi, né? Que é um verbo de ligação aqui. Ó. Jogo incrível. Então, está ligando a característica do jogo com a palavra incrível. E a gente percebe aqui que foi algo que já aconteceu, né? O jogo foi incrível. Então, nós vamos colocar aqui pretérito. Ok? Pretérito, a mesma coisa que passado. Lembram disso, né? O garoto ganhou um prêmio.
Quem é a palavra que está indicando a ação aqui? Ó? Ganhou. Então, ganhou. Qual é o tempo? Flexão de tempo. Ganhou passado, né? Então, pretérito. Próxima frase. Nós passaremos as férias no litoral. Nós passaremos as férias no litoral. Então, aqui nós temos o verbo, a ação de passar, né? Passaremos. E você percebe que aqui trata-se de uma ação futura, né? Então, futuro. Maria gasta seu dinheiro comprando sorvete. Quem é as palavras que indicam ação aqui? Ó? Eu tenho gasta, ação de gastar, e eu tenho comprando, né? Comprando aqui eu não vou marcar, porque trata-se das formas nominais, né? Eu tenho aqui um gerúndio. Então, como a gente não vai trabalhar as formas nominais, vamos apenas identificar. Então, Maria gasta seu dinheiro comprando sorvete. Então, Maria gasta. Maria faz a ação de gastar no presente. Então, presente. José ganhará o concurso, pois é muito esforçado. Então, ó, a ação de ganhar, ganhará. E a gente percebe que trata-se aqui de uma ação futura, né? Então, tempo futuro, certo? Então, pessoal, como vocês puderam observar, na aula de hoje eu quero que vocês identifiquem, né, os verbos, conheçam e consigam encontrar, né, e determinar qual tempo se encontra o verbo, ok? Qual é a flexão que ocorre, se é presente, pretérito e futuro. Aí, com isso, lá no livro, eu vou descer abaixo aqui agora, a atividade vai ser lá da página 148, a primeira questão, que é onde fala lá sobre o tempo verbal, certo? Vocês vão observar, ela vai estar lá na página 148 e 149. Então, a questão 1, 2 e 3. Então, vou explicar por aqui, certo? Fiquem com muita atenção. Releia o texto. Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Pessoal, é super comum nas notícias, né? Principalmente nas manchetes, na manchete da notícia, ou o título da notícia, como vocês queiram chamar, é comum os verbos serem empregados no presente, certo? Isso é uma forma que os jornalistas colocam nas notícias para parecer, né, atual, para parecer recente, certo? Então, para não ficar algo distante do acontecimento. Então, eles colocam a manchete, trazem sempre os verbos no presente, né? Quase sempre os verbos vão estar no presente, sendo que eles já falam de algo que já aconteceu. Então, é o que ocorre nessa frase aqui. Ó. Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Então, retiram, está no presente. Passado seria retiraram, né? Então, a gente sabe que a ação já aconteceu, porém, aqui na frase, o verbo está no presente. Aí é com base nisso que ele vai perguntar aqui a letra A e B, ok? Olha só. Letra A. Observe o tempo verbal retiram. O fato ocorrido na praia de Copacabana foi relatado no tempo presente, passado ou futuro. Então, como eu expliquei para vocês, né, super comum na notícia, ele evidenciar o título, né, mostrando aí no presente, sendo que é algo que já aconteceu. Aí a letra B aqui, ele pergunta a opinião de vocês. Ó. Em sua opinião, por que foi empregado esse tempo verbal? Né? Na opinião de vocês, por que emprega-se o presente, né, na manchete, o tempo presente? A gente sabe que na notícia, né, para ficar mais próximo, mais atualizado, eles usam esse tipo de tempo verbal, né? Sendo que fala de um fato que já ocorreu, que já aconteceu, porém, utilizando os verbos do presente para deixar mais atual, mais próximo, né, do acontecimento, ok? Podem colocar com as palavras de vocês. Aí, nessa segunda, releia o trecho a seguir extraído da notícia. Torcedores japoneses e senegaleses impressionam na Rússia ao limpar estádio de futebol após os jogos. Aquele texto que nós lemos no início, quando trabalhávamos as notícias, né? Aí está aqui o trecho. Os torcedores do Senegal comemoraram a vitória de sua seleção, a primeira de um time africano na Copa do Mundo da Rússia, com um exemplo de boas maneiras. Minutos após o fim da partida do Senegal contra a Polônia,
que terminou em 2-1 para os senegaleses, nessa terça. Eles comemoraram, eles começaram a recolher o lixo, todo o lixo, nas arquibancadas do estádio Spartak, em Moscou. E aí ele pergunta aqui na letra A e B, ó. Letra A, identifique as formas verbais que aparecem no trecho. Ou seja, vocês vão tirar aqui os verbos, né? As palavras que indicam ação, ok? Retiram, escreve abaixo aqui. A letra B, essas formas verbais remetem a fato no presente, no passado ou no futuro. Então, vocês vão perceber se elas estão aqui, ó. Por exemplo, um exemplo aqui, ó, comemoraram. Então, é presente, passado ou futuro. Sabe que fala aqui de um fato que já aconteceu, certo? A terceira, essa terceira aqui, pessoal, tem até uma partezinha aí em laranja no livro, que vai falar sobre locução verbal, ok? Então, são duas palavras, uma expressão que equivale a um verbo. São duas palavras, né, que têm uma função verbal. Vão indicar lá uma ação ou um estado, a mesma forma que o verbo. São chamadas locuções verbais. Aí, aqui nessa terceira, vocês vão identificá-las, certo? Nos trechos abaixo. Ele colocou assim, ó, quando dois ou mais verbos são unidos para expressar uma ideia, temos uma locução verbal. Veja o exemplo. A fiscalização de hoje será feita, ação de fazer, né? Na orla. Então, eu tenho aqui a palavra será e a palavra feita, eu tenho uma locução verbal. Foram retiradas das praias 653 toneladas de lixo nessa manhã. Então, foram retiradas. Ação de retirar, né? Então, eu tenho aqui a locução verbal formada por duas palavras, ok? Aí, essa terceira, ela vai pedir justamente cada trecho, as letras A, B e C, que vocês identifiquem aí as expressões, certo? As locuções verbais, melhor dizendo. Então, identifica as locuções verbais presentes no fragmento a seguir da notícia. Então, vocês vão ler aqui e vão retirar a locução verbal presente no trecho, certo? Lembrando aí que vai estar uma em cada trecho. Na letra A, vocês vão encontrar uma locução verbal, certo? Então, ó, aqui na última linha dá para vocês perceberem. O lixo já tinha sido. Então, uma locução verbal, ok? E aí vocês vão ver em cada uma das alternativas, ok? Para ficar organizado, vocês copiam a número 1, a frase A e B. Essa segunda, copia o enunciado, não precisa copiar isso aqui, ó, copia as alternativas A e B e responde, bem lindo, caneta, lápis. A terceira, vocês copiam o enunciado aqui, ó, e as alternativas, vocês indicam só a locução verbal. Copie isso aqui, o item, né, identifica as locuções, e a letra A, vocês verem qual é a resposta, né, qual é a locução que eu já entreguei aqui, ó, tinha sido, coloca só como resposta na letra A, ok? Então, fica bem organizadinho a atividade. Bom, então é isso, eu aguardo vocês, as devolutivas. Qualquer dúvida em relação às questões, assistindo o vídeo e não conseguiu entender, você vai lá no meu privado que eu tirarei suas dúvidas, ok? Então, valeu, um abraço, fiquem com Deus.